Bem, eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos sobre esse problema que está acontecendo envolvendo as polícias militares e agora as Forças Armadas. Algumas pessoas têm me pedido isso na minha página no Facebook, pelo privado, Seminário Crítica e Crise, também pelo WhatsApp, enfim. E necessariamente, para a gente entender esse fenômeno, eu tenho que relacionar três dimensões: polícias militares, Forças Armadas e o Foro de São Paulo. E evidentemente que dentro das polícias militares existem duas questões que de certa forma estão correlacionadas, mas é preciso a gente separar para poder entender o fenômeno em questão. Muito bem. Eu vou começar pelo Foro de São Paulo, para que você entenda no sentido amplo o que é que está acontecendo com o Brasil e com a América Latina. Eu já havia esclarecido sobre isso em alguns outros vídeos, inclusive um vídeo que eu falo da Pátria Grande, projeto da Pátria Grande, que além de ser uma doutrina geopolítica comunista, hoje vigente na América Latina, Dilma também, no discurso de posse dela, do segundo mandato, ela fala, que nesse segundo governo ela iria se esforçar para implantar o projeto Pátria Grande. Ela fala isso. Ou seja, as coisas não estão tão escondidas assim como as pessoas pensam. O pessoal aí que acha que do teoria do complô não estuda e fica achando que quem estuda está inventando coisa. Então existe, sem dúvida alguma, sempre existiu um olhar diferenciado para os três continentes, América Latina, África e Ásia, por parte dos chamados países centrais. Eu não vou me prender agora em muitos detalhes de como esse jogo foi feito, mas durante todo o século XX, inclusive no período da chamada Guerra Fria, particularmente, a briga pela dominação da América Latina por parte do comunismo soviético foi algo evidente. Essa historinha boba de que o pessoal estava aqui, esses comunistas estavam aqui lutando pela democracia, isso só acredita nisso quem não conhece a própria história do seu país, tá bom? Então, o pessoal estava aqui, financiado por Moscou, monitorados, acompanhados, assessorados pelo Serviço Secreto Cubano, pelo Partido Cubano, Cuba, um longa-manos da República Soviética. Bom, esse projeto ele não desaparece. É um jogo de poder, em que, se você prestar atenção, está muito ligado à política americana, porque na medida em que a política americana ela está sendo dominada pelos democratas, coincidentemente há uma onda de tentativa de implantação do comunismo na América Latina. Sempre há essa relação. Quando há o Partido Republicano, essa onda recua. Então, isso também não é coincidência. Não foi coincidência que agora, nesses dois governos de Obama, um democrata, a tendência foi essa expansão do chamado socialismo do século XXI, também conhecido como bolivarianismo, assim como o comunismo na Nicarágua foi chamado de sandinista. Então eles dão os nomes, para até parecer algo original da América Latina, mas não é. É tudo algo muito bem pensado lá fora, implantado aqui, como sempre foi, desde o período colonial. Muito bem. Então, é algo extremamente importante
para a implantação do projeto Pátria Grande, a implantação dessa república socialista nos moldes soviéticos, como está consagrado pela própria instituição, né, URSAL e a UNASUL, né, é extremamente importante, como eu estava dizendo, que haja o domínio das forças de segurança. As Forças Armadas, polícias militares, polícias civis, Polícia Federal, é extremamente importante, né? Até porque, por essa tendência de rechaçar o comunismo por parte das Forças Armadas na América Latina, essa nova onda comunista, chamada de bolivarianismo, ela focou exatamente, os caras não são bobos, né? Então eles fazem uma análise dos erros do passado. Né? Duas coisas, né, duas instituições foram muito importantes para a resistência da implantação do comunismo na América Latina, e particularmente no Brasil, né? As Forças Armadas e a Igreja Católica. Não por acaso essas instituições vão ser contaminadas, vão ser alvo, né, de infiltração, para que nesse momento agora, no decorrer desse tempo, nesse momento agora, elas não oferecessem resistência. Né? A Igreja Católica completamente dominada, completamente não, mas em boa medida dominada pela teologia da libertação, a começar pelo próprio Papa Francisco, né? Um jesuíta. Quem entende um pouco de teologia da libertação sabe muito bem o que eu estou dizendo. Qual é o papel hoje da Companhia de Jesus, do jesuitismo, inclusive nas rebeliões comunistas, tal como foi a sandinista, né? Capitaneado por 4 jesuítas guerrilheiros na Nicarágua. Então, a Igreja Católica ela foi controlada e focou-se então também nas polícias militares, nas Forças Armadas, né? E qual a melhor forma de dominar essas instituições militares? Através do ensino, né? Então, a partir de 2000 e pouco, você começa a ver surgir nas academias militares uma onda de protesto, ficou chique, né? Criticar as polícias militares, né? Se falar em direitos humanos, nada parecido com o que se tem hoje, né? Como se falava de direitos humanos, e eu também pensava até que fosse, de fato, os direitos humanos no sentido, né, de não se fazer prisão ilegal, não se torturar, fazer abordagens respeitosas para com os cidadãos, enfim, eu pensava que a coisa era nesse nível, né? Muito bem. Eu não pensava que eu estava pongando na onda de um tal de direitos humanos, de fato, para proteger bandidos, né? Então, a partir daí você vê toda uma mudança de mentalidade em que os próprios jovens cadetes, né, ou os alunos das escolas de praça, eles já vinham oriundos das suas escolas, do fundamental e médio, eles já vinham com uma concepção socialista, comunista na cabeça, sem o saber. Porque isso é fato notório, que enquanto os militares estavam concentrados nos grupos terroristas, nos assaltos a banco, nas guerrilhas, Xambioá, Araguaia, os comunistas, eles continuaram nas redações dos jornais, eles continuaram nas universidades, eles continuaram nas escolas, fazendo e implantando a tal da reforma, que hoje passou-se a chamar do marxismo cultural. Então, é um projeto
do Foro de São Paulo, que é uma organização que se forma a partir de 1990, uma articulação entre o PT, e o PT aí encabeçado por Lula, e o Partido Comunista Cubano, que lá também só tem esse, encabeçado pelo seu Fidel Castro. Então, essa articulação entre Lula e Fidel Castro, entre o PT e o Partido Comunista Cubano, levou ao aparecimento dessa organização política chamada Foro de São Paulo, que visa exatamente monitorar, orientar, para implantar o projeto da Unasul, da URSAL, União Republicana Socialista Soviética, através dos parâmetros da chamada Pátria Grande, que eu já expliquei em outros vídeos. Inclusive, como eu disse anteriormente, vou apenas repetir aqui, há uma interpretação da nossa Constituição, no 4º artigo da nossa Constituição, em que o 4º artigo possui um parágrafo único, em que se lê o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Até aí tudo bem. Porém, e o resto, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Estaria aí a interpretação de que a implantação da Pátria Grande já estaria prevista na nossa Constituição. Muito bem. Eu quero aqui elencar alguns das importantes entidades, vamos falar assim, grupos terroristas e etc., que fazem parte, não só esses, mas os principais que fazem parte desse Foro de São Paulo, dessa organização política Foro de São Paulo, que visa, como eu disse, implantar o comunismo na sua versão bolivariana na América Latina. E veja bem, o Partido Comunista Cubano, o Partido dos Trabalhadores, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, as FARC, a Frente Ampla do Uruguai, Partido Socialista do Chile, Partido Socialista Unido da Venezuela, Partido da Revolução Democrática do México, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, El Salvador, e Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua. Então esses são alguns das principais entidades, instituições, que formam o Foro de São Paulo. Então por isso aí você já vê o teor da coisa. Você já vê o teor da coisa. E daí por que a necessidade de minar, agora aqui em questão, as Forças Armadas e as Polícias Militares. E isso já vinha sendo feito principalmente através do ensino. Tanto o ensino interno às escolas e às academias. E eu chamei muita atenção para a famosa matriz curricular de 2009, que obrigatoriamente foi imposta pela Senasp. Quem não implantasse essa matriz curricular nas escolas de praças, nas academias de oficiais e agora também nas escolas de formação das guardas municipais, quem não implantasse essa matriz não receberia recurso da Senasp. Isso sim, porque a Senasp foi esvaziada pelo PT enquanto um órgão, inclusive, de inteligência, de monitoramento, de busca de dados, e foi transformada numa agência distribuidora de recursos, desde que a instituição do seu Estado, siga os parâmetros ideológicos estabelecidos pela Senasp. E dentro dessa matriz curricular, que você pode baixar na internet, você pode botar lá matriz curricular 2009, Senasp, você vai ver claramente que ela é uma matriz socialista. Você vai ver claramente que ela é uma matriz de cunho gramsciano, onde quebra visivelmente a hierarquia, tirou-se completamente, inclusive, as disciplinas de direito. Na matriz você só vai encontrar uma disciplina de direito, uma IED, Introdução ao Estudo do Direito.
porque veio a mentalidade de que o policial ele era agora um gestor. Então você vai ter um monte de disciplina de gestão, né? Um monte de sociologia, um monte de filosofia, um monte de pedagogia, disciplinas pelas quais se introduz a ideologia marxista, uma vez que inclusive sociologia foi reduzida a marxismo aqui no Brasil, acho que boa parte do mundo, né? Sociologia e socialismo inclusive passam a ser confundidos não por acaso, né? Então essas disciplinas são importantes porque através dela o professor marxista vai passar a ideologia da luta de classe, né? E agora você vê, diante desse quadro aqui, sucinto, você vê exatamente, nós estamos assistindo aí, né, por um lado, essa crise das polícias militares, né, e, por outro lado, esse constante pedido de intervenção das Forças Armadas. É claro e evidente, eu já havia salientado em outros vídeos, né, tenho falado muito sobre isso, sobre os perigos que nós estamos correndo rumo a uma guerra civil, né? Esse pessoal do Foro de São Paulo, capitaneado pelo PT, e aqui no Brasil o PT e os seus países satélites, eles estão há muito tempo fazendo todo o possível para induzir o Brasil a uma guerra civil, exatamente que, como eu já disse, o caos interessa à esquerda. Você só implanta a ditadura comunista criando o caos. Lenin levou 3 anos de guerra civil para poder cansar a população russa e implantar a ditadura do proletariado. Inclusive, uma das estratégias de Lenin foi não só utilizar os marginais, como importar marginais chineses, certo? Para também engrossar o caldo, porque o perigo está no fato de que a tropa, ela, em regra, ela sabe combater em bloco. Eu avisei há um tempo atrás sobre o perigo que o senhor Maduro e o senhor Evo Morales estavam ameaçando de invadir o Brasil, e eu alertei num vídeo que esse perigo não era uma farsa, uma brincadeira, era um perigo real, né? As Forças Armadas brasileiras são as forças mais poderosas da América Latina. Entretanto, esta força fragmentada, né, porque se ela vai ser atacada por 2 exércitos, Bolívia e Venezuela, internamente, né, ela tem organizações como o PCC, MST, né, a eclosão de revoltas para todo lado. Então, todas as forças de segurança, tanto as Forças Armadas quanto as polícias militares, seriam obrigadas a dispersar seus grupos, né, a dispersar o bloco da tropa para conter essas ondas, esses pipocos aqui e ali. É exatamente aí que se caracteriza a perda da força da tropa. A tropa tem força quando ela está combatendo em conjunto. Quando ela é obrigada a se fragmentar, ela perde boa parte da sua força, do seu poderio bélico. E é exatamente isso que esse pessoal está querendo. Forçar as nossas forças de segurança a se fragmentarem. Elas tendem a intervir, mas de forma fragmentada. Aí entra o problema das nossas polícias. Por quê? As nossas polícias, assim como todas as instituições que fazem parte da nossa persecução penal, são instituições que possuem como modelo de administração características muito mais patrimonialistas do que burocráticas. Para quem entende um pouco de modelos de administração, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ou seja, no modelo patrimonialista, ou com fortes características patrimonialistas, a ingerência política é muito forte. E no caso das nossas polícias, como se não bastasse essa ingerência política, passaram a existir também associações que mais lembram sindicatos, associações essas que
estão, não sei se todas, mas com certeza uma boa parte delas, ligadas a partido de esquerda. Então, qual foi o papel fundamental dessas associações? Implantar a dialética revolucionária dentro das Forças Armadas e dentro das polícias militares. Como? Simples. Praças versus oficiais. Polícia versus governo. Isso você vai ver nas polícias civis, nas polícias federais. Agente versus delegado. Polícia versus governo. Nas Forças Armadas também. Inclusive chamou muita atenção o papel dessas associações de praças com relação à questão da polêmica do habeas corpus dentro das Forças Armadas. Tem até livros escritos sobre isso. A possibilidade do uso do instituto do habeas corpus dentro das forças federais, dentro do militarismo. Então, nós temos aí uma polícias que já são fragilizadas por um modelo de administração que permite uma forte ingerência política, e a partir do aparecimento dessas associações consagra-se a ingerência política, só que agora, evidentemente, como todo revolucionário, com um discurso benfeitor. Como se não bastasse, ainda tem um terceiro elemento. As polícias passam a ser contaminadas também por ideias revolucionárias a partir dos seus próprios membros, que, vinculados a movimentos revolucionários, não se cansam eles mesmos de chamar suas polícias de homofóbicas, de racistas, de machistas, de fascistas, etc, etc, etc. E nesse momento, um policial mesmo fardado, ele está mais atendendo aos ideais revolucionários do grupo ao qual pertence, ou pretende pertencer, do que ao próprio espírito de corpo da sua polícia militar, civil, etc. Muito bem. Então, temos aí então o quê? Uma fantástica aplicação estratégica da política de Gramsci de ocupação de espaços. Então, as forças militares, elas foram completamente dominadas através da figura do que Gramsci chamava do intelectual orgânico. O que é um intelectual orgânico? Aquele cara que estuda muito? Não, muito pelo contrário, tem que estudar pouco. Aliás, de preferência nada. Ele tem que apenas seguir a ideologia do partido, da unha revolucionária, do movimento revolucionário do qual ele faz parte. E reproduzir esse discurso revolucionário, agressivo. Todo mundo é homofóbico, todo mundo é racista, todo mundo é fascista, aquela coisa toda. E dessa forma, por que intelectual orgânico? Porque ele é conhecedor da prática, da vivência daquela instituição. Então, se alguém de fora chama a polícia de racista, tem um efeito. Mas se o próprio policial chama ela de racista, o efeito é muito maior. E por aí vai. Certo? E isso, quem é policial hoje está cansado de ver os seus colegas, alguns de seus colegas fazendo isso. E nada é feito, porque eu acho que uma acusação de racismo é uma acusação grave. Você chamar uma instituição de racista é algo grave. E ninguém responde. Fica tudo por isso mesmo. Na verdade, as pessoas não imaginavam aonde isso ia chegar. Porque essa estratégia de dominação, de ocupação de espaços, ela vai de forma lenta, fragmentada. É preciso você estudar o assunto, é preciso você acompanhar diversas fontes, é preciso você estar atento para que você possa juntar esse quebra-cabeça e perceber que existe uma estratégia, diferente de uma teoria do complô. A teoria do complô para quem não estuda, estratégia para quem estuda e localiza exatamente a movimentação, faz a análise do cenário, localiza as variáveis mais importantes, busca a articulação entre essas variáveis e consegue pintar o quadro geopolítico da situação. E aí nós temos agora uma situação bastante delicada. Por quê? Há o pedido para intervenção das Forças Armadas no Brasil. Para tudo. Novas eleições, esse seria o ideal. Muito bem. A primeira pergunta é, será que realmente as Forças Armadas
não estão intervindo, ainda não partiram para uma intervenção porque elas estão defendendo o Estado de Direito ou porque elas estão já suficientemente contaminadas, tanto no âmbito dos praças como no âmbito dos oficiais, o suficiente para apoiarem a implantação do modelo do Foro de São Paulo no Brasil e contribuir para a sua expansão em toda a América Latina. Ou seja, as Forças Armadas estão a favor ou contra a implantação da Pátria Grande, a partir do Brasil, inclusive. E nesse sentido, é preciso a gente fazer uma diferença no que diz respeito às Forças Armadas sobre a questão, digamos, profissional. É claro que você pagar R$2.000 a uma pessoa e mandar ela para a rua enfrentar um marginal, isso é uma piada de mau gosto, no mínimo. O sujeito arriscar a vida por R$2.000. Isso é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Então, eu não vou discutir aqui as necessidades da Polícia Militar, eu não vou discutir aqui as reivindicações, digamos, profissionais da Polícia Militar, porque todas essas reivindicações, no meu entender, a princípio são pertinentes, e é verdade que, inclusive, decisões do Supremo não são acatadas por governadores. Então, os policiais militares têm razão para a insatisfação? Sem dúvida. Sem dúvida. Não vou discutir isso aqui. A questão é como isso está sendo utilizado, fazendo com que os policiais militares, as instituições das polícias militares se tornem massa de manobra para criar um caos generalizado no país. Não esqueça, já falei também em outros vídeos, que na nova concepção neomarxista, o marginal, inclusive seguindo a doutrina do senhor Carlos Marighella, que está lá no mini manual de guerrilha urbana, o marginal é o novo guerrilheiro urbano. Onde é que vai aparecer esse guerrilheiro? Tá, a polícia entra em greve, onde é que vai aparecer esse guerrilheiro? As Forças Armadas estão procurando guerrilheiro? Não, o guerrilheiro já existe. Não é mais aquele perfil do sujeito que ia, como foi aí o Zé Disseu, a Dilma, o Genuíno, o Oswaldão do Araguaia, que foram tomar cursos na Iugoslávia, na China, em Cuba, em Moscou. Não, esse modelo ele está um pouco defasado. Isso existe ainda em termos de liderança, mas o guerrilheiro, esse cara do combate, esse que faz o terror, que gera o caos necessário para implantar um clima de insegurança e de terror, esse guerrilheiro já existe, ele é o marginal urbano. Ele já existe, ele já sabe pegar em arma, ele mata, ele enfrenta a polícia, ele tem disposição para enfrentar a polícia, ele está disposto a ele está disposto a morrer, tá certo? Então, não deixar a polícia trabalhar, seja por vias legais, seja por vias de greves, paralisações, etc, etc, é tudo que os revolucionários querem que se faça. Se a polícia não trabalha, quem ganha espaço? Os marginais. Eu não sei ainda se esse fenômeno do Espírito Santo foi apenas uma experiência ou se já é realmente uma tentativa para se implantar esse modelo no Brasil. Isso é o tempo que vai dizer se foi uma experiência, um teste para verificar então e corrigir as falhas nos outros estados e bem futuramente preparar para desencadear essa pane nas polícias militares em todo o Brasil, ou se isso já foi realmente uma tentativa de criar o primeiro, acender o isqueiro para criar o rastilho de pólvora. Afinal de contas, a insatisfação dos policiais militares ela é quase que unânime em todo o Brasil. Então, isso que precisa ser alertado. Não é menosprezar as necessidades, os pleitos, as reivindicações dos policiais militares. Não se trata disso. Se trata de observar em que medida esta situação de insatisfação é utilizada de forma política
para fazer com que, pelos partidos de esquerda, através de todos os canais que eu mencionei aqui, para fazer com que a segurança pública entre em pane e o guerrilheiro urbano, o marginal, provoque o caos. Provocando o caos, chega a última fase, que é exatamente obrigar as Forças Armadas a intervir. Se as Forças Armadas vierem a intervir, chega-se ao momento áureo da aplicação da dialética marxista hegeliana revolucionária. Por quê? Porque você vai ter exatamente o confronto entre tese e antítese. Então você vai ter os marginais, você vai ter PCC, você vai ter Comando Vermelho, você vai ter MST, que já foi diversas vezes anunciado como uma força paraestatal. Eu não sei por que esse silêncio todo. Já foi dito, inclusive pelos líderes, que eles podem pegar em armas e ir para a luta, fazer trincheiras. Isso foi dito, divulgado. Então, se as Forças Armadas saem dos quartéis e partem para uma intervenção, chega-se ao momento áureo da revolução. Instaura-se realmente uma guerra civil. Instaura-se realmente um fenômeno de destruição próprio da dialética hegeliana marxista, destruir para gerar o novo. Destruir o que existe, porque o que existe é ruim, para gerar o novo, o paraíso terrestre comunista. Então, eu espero que essa minha reflexão, essa minha breve reflexão, tenha esclarecido alguns aspectos e os perigos, o perigo que nós estamos correndo diante dessa conjunção de variáveis que compõem esse cenário e que podem nos levar a uma situação de muito sofrimento, muita destruição, muita morte. Eu acho que você que assiste esse vídeo deveria pensar melhor antes de duvidar da possibilidade de que nós estamos caminhando por uma guerra civil no Brasil. Eu gostaria que você pensasse mais antes de duvidar disso. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise. Visite a minha página no Facebook, Seminário Crítica e Crise, no Instagram e também no meu site, www.seminariocriticacrise.com. Muito obrigado.